Mateus 17, de 1 a 8. Mateus 17, de 1 a 8. Seis dias depois, e aí 6 dias depois de toda uma treta com os fariseus, saduceus que Jesus tem, tal, aquela confusão toda, 6 dias depois disso, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando a nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. A ele ouvi. Existem algumas ordenanças que não estão nos 10 mandamentos, mas que acabam sendo ordens, mandamentos de Deus. E geralmente se encontram no imperativo, e nós não percebemos isso. E às vezes, com a nossa ainda mentalidade radical, a gente acha que está no mandamento, e como diz o nome, é Deus mandando, está fora do mandamento, esquece, não é Deus que está mandando. E a gente esquece de alguns imperativos de Deus. Por exemplo, enchei-vos do Espírito Santo, é imperativo. Alegrai-vos sempre no Senhor, é imperativo. E aqui nós temos um outro imperativo. Quando Deus diz assim: a ele, apontando para Jesus, a ele ouvir. É imperativo. É Deus falando: olha, tem que ouvir esse sujeito aqui. Isso muda completamente a nossa concepção. Por que isso muda a nossa concepção? Porque isso traz um norte para a gente de quem nós devemos ouvir de fato, no íntimo, nas nossas vidas. Nós estamos falando sobre a promoção de vida contra o suicídio. E essa palavra também vem de encontro a essa nossa necessidade. Porque geralmente as pessoas começam a adentrar no mundo de pressão, depressão, porque dão ouvidos a outras vozes. Eu não estou falando de alucinação não, tá? Por favor. Dão ouvido a outras vozes, a outras pessoas, e não conseguem mais ouvir aquele que de fato tem proeminência sobre as suas vidas. A gente ouve outras pessoas, a gente ouve outras realidades, a gente ouve às vezes a nossa voz, e a gente esquece de ouvir Jesus. O que Ele tem acerca da nossa vida, o que Ele fala sobre nós e a nós, o que Ele pode dizer de fato, porque na verdade, dentre todas as vozes que ecoam hoje em dia, há uma voz que é proeminente a todas essas, e nós estamos falando da voz de Jesus. Inclusive quando Deus se revela a João, eu estou me referindo ao Apocalipse, muitas vezes você vai ler naquele texto bíblico
essa expressão, ouvir. Ouve, escreva. Muitas vezes, enquanto Deus vai revelando, Deus vai falando isso para João: olha, ouve, escreve. Chega um momento que ele ainda diz assim: sobe para cá, sobe para cá. E diante dessa voz, João não consegue segurar. Diz no relato bíblico que ele é arrebatado. E muita gente hoje que diante de tanta situação está pedindo um arrebatamento. Fala: Jesus, me leva, Jesus. Mas não tem como. Porque também Jesus não nos daria um arrebatamento, porque isso seria fugir da nossa responsabilidade como cristãos que somos. Bom, se nós não podemos fugir dessa responsabilidade, o que nós podemos então fazer? Ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Hoje há uma gama de pessoas que têm ouvido outras pessoas, que têm colocado outras pessoas como deuses, deificado tais palavras. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E eu não estou falando de uma relação fora, extra, arraial de igreja, não. Estou falando inclusive líderes religiosos. Alguns dias nós falamos sobre o voto de cajado, né? Antes era cabresto, agora é voto de cajado, já mudou o tempo. No final dos anos 80, 90, começa essa história toda. E por que se dá isso? Porque as pessoas estão ouvindo pastores antes de Deus. E eu, como pastor, preciso dizer isso. É um equívoco, é um erro. O pastor não quer que as pessoas te ouçam, não? Não é isso que eu digo. Até porque se fala da parte de Deus, amém. Elas vão concordar se elas estiverem conversando com Deus. O grande problema é que nós chegamos aqui, geralmente aos domingos, e achamos assim: vamos ouvir o pastor falar. Sim, vamos ouvir o pastor falar. Só que aquilo que o pastor vier a falar precisa estar muito em harmonia com aquilo que eu já venho conversando com Deus. Por isso a importância de ouvir. E esse texto fala inclusive sobre isso. Pedrão, como sempre, está nessa história. E o texto diz que acontece algo magnífico. Jesus é transfigurado diante deles. E, pastor, como é que esse negócio? Eu não sei o que a Bíblia está dizendo aqui. Que algumas coisas acontecem de uma maneira misteriosa, diferente, mística. Dentre estas, em que o rosto resplandecia, as vestes ficaram brancas. Alguns outros relatos bíblicos dizem que ficaram como se estivessem alvejadas, né? O poder do rosa passou por aqui e tornou tudo branquinho, né? Aquele negócio de comprar, né? Vai, compra lá o poderzinho lá do rosa, lá do branqueado. Passou aqui quando houve essa transfiguração. E quando está tudo isso acontecendo, aparece Moisés e Elias. E o povo dá até uma viajada aqui quando aparecem essas duas figuras, né? E essas duas figuras aparecem como que demonstrando inclusive a lei e os profetas submetido à voz de Jesus. Entende isso aqui, gente? Pelo amor de Deus, isso é fundamental para os dias de hoje. Quando essas duas figuras aparecem aqui, elas estão se prostrando diante da voz de Jesus, da figura de Jesus. Então a gente anula, pastor, o Antigo Testamento, aqui simbolizado por esses dois, a lei e os profetas? Não. Só que a gente precisa entender que há uma proeminência de Cristo. E que a leitura que a gente faz a partir de agora é uma leitura a partir de Cristo. A centralidade de Jesus. E as pessoas ainda não entendem isso. Por isso tanto discurso de ódio, inclusive. Porque faz uma leitura do Antigo Testamento sem Jesus.
E aqui é muito importante a gente lembrar isso aqui. Chegam essas figuras. Então, imagina aí na sua mente fértil, por favor. Jesus, alvo como uma neve. Jesus estava assim, mano, resplandecendo, aquela coisa maravilhosa. Beleza? Elias, Moisés, aquele clima todo, aquela loucura toda. Quem pega a palavra e fala? Pedrão. Os casados vão entender isso melhor. Os casados vão entender isso melhor. Os casados com filhos vão entender isso melhor. É quando, desculpa galera, não tem filho. A Dandara olhou para mim e não, tipo assim, vocês vão entender. É quando a gente prepara uma noite especial, combina com a esposa e fala assim, vamos botar os filhos para dormir cedo, que aí fica a gente aqui sozinho, né? Curtindo a night. A gente bota, rapaz, naquele dia, o moleque, você dá lexotan, você dá de tudo, o moleque não dorme de jeito nenhum. Quebra o clima por completo. Pedro está quebrando o clima. Tem aquele negócio todo, aquela maravilha por completo. Aí Pedro fala, acaba. Eu boto um vinhozinho ali, aquele negócio todo, as crianças estão todas dormindo. De repente bate na porta, papai, mamãe, geralmente mamãe. Mamãe, alguém está lá do quarto, acabou. Pedro está gritando aqui, ó. Está acabando com o clima. E ele diz assim, Senhor, bom estarmos aqui. Isso virou até música, né? Até corinho. Mal sabíamos nós que isso era um quebra-clima completo dos céus. A gente canta, bom estarmos aqui, louvando a Deus. Assim, canta. E Pedro pega a palavra e fala isso. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. E ele continua falando, porque Pedro fala demais, fala muito, rapaz. Igual o Tite lá fala muito. Ele está falando, como a nuvem luminosa, então nos envolve. É um cala-boca dos céus. É Deus falando assim, fica quietinho. Fica quietinho. E quando chega essa nuvem, uma voz vem dessa nuvem dos céus e diz assim, este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Aí o que essa voz diz? A ele ouvi. Mais uma vez aqui, presta atenção. Tem Elias, tem Moisés, tem o falante do Pedro, tem Jesus, quietinho, observando tudo. E a quem Deus diz que a gente precisa ouvir? Jesus. Se isso não parece com os dias atuais, eu não sei o que parece. Onde algumas vozes nos forçam a ser o que elas desejam, o que as vozes nos forçam a andar conforme o seu ditar, quando na verdade nós precisamos de fato ouvir aquele que tem proeminência sobre as nossas vidas, Jesus. Jesus tem muito ainda o que falar para nós, principalmente nos dias de hoje. Importante quando esta palavra vem, diz assim, olha, a ele ouvir, é quase que uma obrigação nossa, fechar os canais que têm embolado esta voz de chegar na nossa vida. Traduzindo, liga para a avó, liga para o tio, liga para alguém, fala assim, fica com o fulaninho hoje aí para a gente, porque aí vai dar tudo certo. É fechar o canal. Está entendendo? A gente não quer ter esse trabalho. A gente precisa fechar alguns canais e que nos fazem muito mal. Existem algumas vozes que chegam para nos perturbar. É ou não é? Às vezes elas vêm de fora. Às vezes elas vêm
essas vozes perturbam a gente. E elas perturbam porque ainda não é proeminente a voz de Jesus na nossa vida. Não estou dizendo que você não conheça Jesus, não estou dizendo que você não é crente, nada disso, queridão. Mas eu estou lembrando a você que às vezes a gente permite que algumas vozes se sobrepujam à voz de Jesus, aquela que realmente deveria guiar a nossa vida, reinar sobre nós, porque esta voz, primeiramente, ela fala a verdade, ela diz a verdade. E quando eu digo isso, talvez você possa sentir peso, né? Porque tem muita gente que fala assim: não, eu sou sincero, eu digo a verdade, mas fala isso só para ter um justificativo de matar o outro, porque a gente mata também através da voz. Não estou falando isso. Quando eu digo que Jesus é a verdade, porque fala a verdade, é porque não fala nem além, nem aquém daquilo que nós precisamos ouvir. Por isso a voz de Jesus chega aos nossos ouvidos, sim, como doce e suave. Ainda que esteja, corrigindo, ainda que esteja trazendo a gente do prumo, porque ela não vai além e nem aquém. Ela sabe de fato o que nós precisamos. Por isso nós precisamos, mais do que nunca, dar vazão a esta voz de Jesus. E que voz é essa? Vem do além? Vem de onde? É soprado em algum lugar? Essa voz está aqui, gente. Essa voz está aqui. E quando eu digo que ela está aqui, eu digo que ela começa por aqui. Aqui é o balizamento dessa voz. Aqui é a régua dessa voz. Isso não quer dizer que Deus não possa usar uma pessoa para falar contigo. Isso não quer dizer que Deus não possa usar uma canção para falar contigo. Isso não quer dizer que Deus não possa usar um evento para falar contigo. Um dia bacana, bonito, quando você lá. Ou um dia que você gosta de chuva. Tem gente que gosta de chuva, acha que bonito esse dia de chuva, né? Vai, cada maluco consulta com o seu rosto, né? Enfim. Mas tudo balizado pela Bíblia, pela palavra. É por aqui que a gente ouve Jesus. Você está me entendendo? Porque senão a gente começa a construir semideuses na nossa vida. E geralmente são pessoas que a gente gosta, são pessoas que a gente admira, geralmente são pessoas que a gente tem, bem conceituado. Mas nem mesmo essas pessoas podem se transformar nessa voz, porque só uma pode falar contigo, porque conhece as tuas reais necessidades. É a voz de Jesus. Por isso Deus, nesse momento de encontro, fala a São Pedro, das duas figuras do Antigo Testamento, ele vai dizer assim: opa, tem uma voz aqui que precisa ser ouvida, além e acima de todas as outras, é do meu Filho Jesus. A Ele ouve. Ele fala a verdade, mas Ele também fala acerca de amor. Parece piegas falar isso, mas eu nunca vi um momento tão necessário falar sobre isso. Falar sobre amor. Nunca vi tanta necessidade de falar sobre isso. E sim, estou me referindo inclusive às questões eleitorais. Eu nunca vi tanta necessidade de a gente falar que Jesus fala sobre amor. Parece loucura isso. E sabe para quem que a gente precisa falar isso, lembrar isso? Adivinha? Para crente. Para evangélico. A gente precisa lembrar para esse povo que Jesus fala acerca do amor. E que esta voz é proeminente, ou deve ser proeminente. Parece loucura os dias que nós estamos vivendo, gente. E que quando você fala acerca disso, causa estranheza. É como se a igreja não pudesse falar de amor, tem que falar sempre de julgamento e juízo. Porque se falar sobre isso, não, tem que falar sobre, combate ao pecado. Para combate ao pecado, coloca um sujeito de terno e gravata, como se estivesse de toga, combatendo as outras pessoas. E não na perspectiva cristã, do Cristo que fala acerca do amor. Eu não sei ainda qual remédio maior para o pecado, senão o amor. Eu não sei você, mas o amor de Cristo me envergonha. Mim e o meu pecado. Eu não sei você, mas ele me envergonha.
e me causa um constrangimento. Se ele mandasse um raio do céu, não causaria tanto dano como ele causa na minha vida, mostrando o amor que ele tem comigo. Eu não sei você. Não sei você. Talvez didaticamente eu fui ensinado isso. As palavras do meu pai me doíam muito mais do que a mão pesada dele. De vez em quando me acertava. Eu não conseguia correr. As suas palavras eram muito mais duras. E algumas eu lembro até hoje. As palavras de Cristo a mim, acerca do seu amor, me doem muito mais. Muito mais. Eu fico constrangido. Portanto, eu não conheço um remédio mais poderoso contra pecado do que amor. Eu não conheço. Parece estranho, mas a gente precisa lembrar que o Cristo, a quem nós adoramos, seguimos, admiramos, nos prostramos diante dele, a esse a quem nós devemos ouvir, ele fala acerca de amor. O amor que constrange, o amor que faz o meu coração doer, o amor que me tira, sabe, do meu conforto pecaminoso. O amor de Cristo me tira completamente do eixo, da centralidade da minha vida. Quando Deus fala acerca disso, nós precisávamos e precisamos ouvir ao seu Filho. Ele está apontando para um Filho que não apenas fala a verdade, mas fala do seu amor. E fala daquilo que nós precisamos, por demais, não apenas sentir, mas também compartilhar. O amor nos leva a ter compaixão, ter misericórdia. O amor nos leva a como um dia como hoje, por exemplo. Nós abdicamos nosso descanso, aquela coisa toda, né? E fomos servir. Ninguém faz isso porque é legal, bacana. Legal estar numa praia, gente. Legal estar no mar. Legal é outra coisa. Um churrasco, num sítio, isso é legal. Mas a gente faz por amor. Porque somos constrangidos por esse amor que vem dos altos céus. E parece loucura, nós precisamos novamente falar acerca disso. Lembrar que somos um povo resgatado por quê? Por ódio. Jesus chegou em Jerusalém metendo o pé na porta lá, aquele negócio todo. Aqui, ó. Não. Foi o quê? Amor. Entrega, compaixão. Teve um momento lá que ele ficou meio bravinho lá, né? Derrubou um negócio lá e tal, pegou um chicote, metendo o lombo do sujeito lá. Aí que o povo fala assim, Jesus fez isso, não, pai. Por que eu não posso, meu sangue não pode ferver também? Né? Mas a obra foi por amor. E ele falava acerca disso. Nós precisamos lembrar isso hoje em dia novamente. De que quando falamos sobre Cristo, ou quando ouvimos acerca dele, nós precisamos ouvir suas palavras de amor. Por que nós estamos falando sobre isso, verdade e amor, nesta noite, inclusive? Porque são duas coisas importantíssimas para tirar pessoas que estão fugindo dessa vida. Elas precisam ser amadas. Agora, há pouco tempo, pouquíssimos minutos, eu falei com uma pessoa sobre isso. Às vezes a gente tem mania de falar do outro assim, fulano é mais crente que eu. Não é assim que a gente fala? Não é? Rapaz, ninguém é mais crente que ninguém, nem menos crente que ninguém. Cada um é crente à sua maneira. Maneira como Deus fez, maneira como Deus se revela, maneira como Deus sabe. Ninguém dizendo mais crente, menos crente. Não tem esse negócio. Maneira como Deus se revela. E quando a gente entra nessa questão, a gente está se comparando ao outro, a gente está permitindo que a voz do outro seja proeminente na nossa vida. A
A gente está cortando a voz de Cristo e causando e permitindo que a voz do outro seja dominadora das nossas vidas. E por isso há fugas. E o final dessas fugas, infelizmente, algumas delas é o suicídio. Nós precisamos lembrar essas pessoas da verdade. Nós precisamos lembrar essas pessoas do amor. Que Deus tem um balizamento verdadeiro sobre a tua vida, sobre a minha. Ele sabe de fato quem é você. Ele sabe de fato o que você precisa. E Ele falará contigo algo que realmente te reestruturará. Ele sabe como te amar. Ele sabe como te abraçar. Ele sabe como fazer com que você seja edificado novamente. Por isso, nos tempos de hoje, a palavra de ouvir Jesus não cabe apenas uma questão política, mas também uma questão que nós temos lutado e investido nos dias atuais. Porque ouvindo Cristo encontramos uma saída para nós mesmos. Ouvindo Cristo, nós encontramos a verdade acerca da nossa vida. Ouvindo Cristo, nós encontramos o verdadeiro amor. Aquele que acolhe, aceita, abraça, perdoa, transforma, edifica, constrói. Aquele que de fato, ao falar conosco, não nos agride. Ao falar conosco, não nos persuade tão somente porque é manipulador. Ao falar conosco, Ele nos traz paz. E paz que excede todo o entendimento. Quais vozes você tem ouvido? Quais vozes você tem ouvido? Quem tem influenciado sua vida? Tem gente hoje em dia que precisa de mentor. Tem que decidir, tem que compartilhar com o mentor. Outros é o discipulador. O discipulador às vezes tomou o lugar de Jesus na vida do outro. Então tem que falar com o pastor, com o bispo, com o sacerdote, com o irmãozinho da célula, com a irmãzinha da oração. O que eles falarem é lei. Ei, é a voz de Jesus. E o Cristo que fala? E aquele que, diante de Moisés e Elias, Deus não apontou para eles, mas disse: olha, é a Ele, é o meu filho que nós precisamos ouvir. Será que essas pessoas têm falado tanto, não é porque nós temos também prestado muito ouvido a essas pessoas? Precisamos pensar nisso. Porque tem isso também. Esses que falam muito gostam só das grandes plateias. Verdade. Nós precisamos migrar para Jesus. Até porque ouvir Jesus, geralmente, a gente não precisa dividir a atenção. Você já parou para pensar nisso? Você é bem machista, que me perdoe, irmãos. Você é bem machista, mas muito machista. Muito machista. Mulher gosta do camarada a onça. Você é muito machista. Você vai falar assim: pastor, eu sou mulher, eu não gosto desse negócio. Você é exceção. Mulher gosta do cara ouça. E não é só mulher. O ser humano gosta de pessoas, na verdade, de atenção. Às vezes a gente está disputando plateia, lugar, para ouvir um cara. Quando a gente tem Jesus que senta com a gente e diz assim: escuta só um pouquinho, eu já te ouvi tudo que você tem que falar, agora escuta só um pouquinho, eu vou falar só para você, e a minha atenção vai ser toda sua. E é assim que Jesus faz. Se propõe a estar contigo todos os dias, falando contigo. Sabe por quê? Inclusive Ele é o dono do nosso depois, do nosso amanhã. Porque Ele vê de lá, já sabe tudo o que vai acontecer. Ele tem um mapa nas mãos. Ele tem um mapa nas mãos.
cheio, a agenda muito lotada. Sabe o que ele fazia? Ele lia mais a Bíblia e orava mais. O que você faz? O que eu faço? O que a gente faz? Quando a agenda está muito lotada, a gente ouve a voz da agenda ou a gente ouve a voz de Deus, de Jesus? A Ele ouvir. Se a voz de Jesus não é proeminente, nem mesmo a voz da nossa agenda, a coisa vai ficar difícil para a gente. A Ele ouvir. Desligue os canais, as vozes que têm sobrepujado a tua vida. Permita apenas que Jesus fale no teu coração, porque Ele sabe a verdade que você precisa ouvir, e Ele sabe o amor que você precisa.